Muito bem, continuando então o capítulo 38, a história de Judá e Tamar, Gênesis 38, a história de José é interrompida para a história de Judá. Judá vai se tornar o patriarca da onde vai descender reis, né? Vai tomar a primogenitura. Rubem perde a sua primogenitura devido ter subido no leito do seu pai, no capítulo 35, e Simeão e Levi, porque usaram suas espadas e até usaram o ato da circuncisão de forma ilegítima no livro de contra Siquém, Gênesis 35, nos menciona isso. E agora nós vamos ter essa história de Judá. Né? Judá é pai de 3 filhos, ele entrega o filho primogênito para uma esposa, ele mesmo ajeitou o casamento, mas o filho morre, depois o segundo filho também morre, e ele não quer entregar o terceiro filho, ele acaba ficando viúvo, e depois ele acaba entrando a sua nora, não é? Iludido, pensando que ela é uma prostituta. É um deslize na vida de Judá, o capítulo de número 38. Mas vamos ver essa história. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome é Ira. Aqui Judá se separa de seus irmãos e acaba indo a esse varão Adulão, cujo nome é Ira, e viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. Judá então casa-se com Sua, né? Tomou pelo menos ela para ser sua mulher. E ela concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Tornou a conceber e teve um filho e chamou o seu nome Onã. Então veja, Judá teve teve Onã, e continuou a teve um filho e chamou o seu nome Selá. E ele esteve em Quezibe quando ela o teve. Quer dizer, os anos se passam, não é? Entre o verso 4 e o verso 6, passou, quem sabe, mais de 20 anos, e Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Então, cresceu diante de Judá, Judá vai tomar para uma mulher chamada Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Agiu de forma má diante do Senhor, não é? Talvez essa maldade de vinha do fato de Judá não ter, talvez, ensinado todos os preceitos ao seu filho, ou talvez a influência da mãe, vai saber. A verdade é que não diz qual era a maldade, simplesmente diz que o Senhor o matou, bem jovem. Existia a lei do levirato, quando o irmão morria e não sucedia ou não dava filhos à esposa, nesse caso Tamar. Então Tamar era a esposa de filho de Judá. E quando não dava, deveria o irmão a possuir, e o filho que nascesse seria da descendência de Então disse a Judá: Onã, entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Note que essa é a lei do levirato, de suceder semente. Quando nascesse, seria filho de Onã, porém, soube que a semente não havia de ser para ele. E aconteceu que entrava a mulher de seu irmão, mas derramava na terra para não dar semente ao seu irmão. Então Onã tinha a relação sexual com sua cunhada agora, Tamar, e quando chegava a hora dele derramar a semente, ele derramava na terra. Onã fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e dizia que fazia era mal aos olhos do Senhor. O Senhor é o juiz de toda a terra, e ao ver isso, ele também o matou. Deus tirou a vida de Onã. E nessa altura Judá ficou pensando: existe alguma coisa errada aqui. Meu filho já morreu, meu filho Onã,
Então disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúva, ainda bem jovem, na casa de teu pai, até que Sela, meu filho, seja grande, até que ele cresça, seja grande, por quanto disse, para que porventura não morra esse também com seus irmãos. Ele não quis ameaçar ainda a Sela, ele segurou a Sela, Sela sendo mais jovem, não é? E assim foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Nós não sabemos quanto tempo passou, mas verso 12 diz, passando, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. Então, a filha de Sua, desse varão adulão, não diz o nome dela, diz que era filha de Sua, não é? Ela veio a morrer. Então, quando ela morreu, mulher de Judá, ele consolou Judá e subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timá, e ele e Ira, seu amigo Adulamita. Ira, que já foi mencionado, amigo de Judá, da qual Judá conheceu Sua e casou-se com sua filha. E deram aviso a Tamar, dizendo, eis que teu sogro sobe a Tímina a tosquear suas ovelhas. Judá subiu para tosquear as ovelhas, e quando Tamar soube, o que ela fez? Ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez. A viuvez talvez usava uma veste escura, né, para decretar como viuvez, e ela vai cobrir-se com véu e vai disfarçar, assentando a entrada das duas fontes. Então ela sabia que Judá havia de passar por ali, estando no caminho de Tímina, porque via que Sela já era grande e lhe não fora dado ela por mulher. Então Tamar vai se mostrar mais justa do que Judá em querer cumprir a lei do levirato. E vendo a Judá, teve por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. Judá aqui já está viúvo, não é? Está sem mulher. E Judá, quando a viu, aquela mulher pensou, uma prostituta, e dirigiu-se para ela no caminho e disse, vem, peço-me, deixa-me entrar a ti. Judá teve por prostituta, queria ter relacionamento sexual com ela, e ela queria isso para poder gerar semente de o primogênito de Judá, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse, que darás para que entres a mim? Ela vai tratar o preço da prostituição, não é? Ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dai-me penhor até que envies, dai-me algo que eu possa segurar até que você me envie. Então ele disse, o penhor, que penhor te darei? E ela disse, o teu selo, o selo que o marcava, né? E o teu lenço e o cajado que está em tua mão. Ela pediu 3 coisas como penhor. O selo dele, né, que era o que ele marcava, talvez, suas ovelhas. Ela pediu o lenço que ele tinha sobre si e o cajado que estava em sua mão. E o que ele deu, entrou a ela e ela concebeu dele. E ela levantou-se, foi-se e tirou de sobre si o seu véu e vestiu as vestes da sua viuvez. Tamar usou de astúcia, mas ela estava se mostrando justa em cumprir a lei do levirato, porque Judá o enganou. Note que o livro de Gênesis é um livro um enganando o outro, não é? Judá enganou a Tamar, não entregando o seu filho Sela, com medo que esse também viesse a morrer. Tamar engana Judá, se disfarçando de prostituta, pega o penhor da mão dele, o selo, o lenço e o cajado, e desaparece. Volta a colocar sua roupa de viuvez, não é? Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo Adulamita para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou. E perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E eles vão dizer, aqui não esteve prostituta alguma. Judá não sabia, pensava que a mulher ali era o ponto dela, que ela fazia a prostituição. E voltou a Judá e disse, não achei. E também disseram os homens daquele lugar, aqui não esteve prostituta.
Então disse Judá, tome-o ela, para que porventura não venha cair em desprezo. Eis que tem enviado esse cabrito, mas tu não achastes, não é? E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo, Tamar, tua nora adulterou, e eis que está pejada do adultério, está grávida do adultério. Então disse Judá, tirai-a fora para que ela seja queimada. Olha só o tratamento que se dava às mulheres que eram infiéis, ou queimada, ou apedrejada, como trouxeram aquela mulher a Jesus, em João 8, para ser apedrejada. E tirando para fora, ela mandou dizer ao seu sogro, o sogro que queria queimá-la, do varão de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais, conheço, peço-te, de quem é esse selo, e esses lenços, e esse cajado. Ela usou o selo, o lenço e o cajado que ela tomou como penhor, para que Judá não tivesse como negar, e mostrou, e conheceu Judá, e disse, mais justa é ela do que eu. Tamar foi mais justa do que o próprio Judá, e o próprio Judá reconheceu, porque não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Não é? Então, ele reconheceu que ele não tinha entregue o seu filho, e diz que ele nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. Então, havia filhos gêmeos no ventre dela. Olha que coisa, Ela queria um filho, acabou tendo 2. E aconteceu que, dando à luz, um pôs a mão para fora, e a parteira tomou e atou em sua mão um fio roxo, dizendo, esse saiu primeiro. Na hora do parto, a criança só botou a mão para fora, e que eles querem saber quem é o primogênito, saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. Essas histórias são verdadeiros ecos, não é? Parece que as 2 crianças também lutavam no ventre de Tamar, como Jacó e Esaú lutavam no ventre da mãe. E aqui vai ser a disputa pela primogenitura. A criança botou a mão para fora, a parteira colocou um fio roxo para identificar o primogênito, mas ele recolheu a mão e o seu irmão veio e passou na frente dele, Mas aconteceu que, tornando ele recolher a mão, eis que saiu o seu irmão na frente dele, como que rompendo ele, como disputando com ele, Jacó saiu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú, por isso foi chamado Jacó. Mas aqui o menino rompe o outro com o fio roxo, sobre ti a rotura, e chamado Pérez. Pérez quer dizer rotura, não é o nome que Pérez representa, rotura. E depois saiu seu irmão, cujo estava o fio roxo, e chamaram Zerá. Zerá quer dizer semente. Então, Pérez e Zerá. Pérez vai ser o primogênito. Zerá, apesar de ter o fio roxo, só botou a mão para fora e voltou, chamado de semente, não é? O nome deles era dado de acordo com a ocasião do nascimento, ou algum evento do nascimento. Pérez vai se tornar o primogênito de Tamar e vai tomar o lugar de Er, que era o primogênito de Judá. Então, Pérez agora será o primogênito de Er e primogênito de Judá. De Pérez vai vir a genealogia de Jesus. Em Mateus capítulo 1, depois você vê o comentário que nós fizemos em Mateus 1, mencionado Tamar ali. Tamar é a primeira das mulheres mencionada. 4 mulheres na genealogia de Jesus, 5, com Maria, mãe de Jesus. Mas 4 é Tamar, depois Raabe, não é mencionada, depois Ruth é mencionada, e por último é mencionada também Betsabá, que foi um caso de adultério de Davi, não é? Que nasceu Salomão. Salomão nasceu do adultério, o filho do adultério morreu, Salomão foi gerado depois, mas veio de... E elas contrastam com Maria. Assista o comentário em Mateus capítulo 1. Esse capítulo 38 tem importância
de mostrar também um deslize desse patriarca Judá, e a justiça de Tamar em cumprir a lei do levirato. E Deus vai abençoar, tanto é, vai abençoar, inclui Tamar na genealogia de Jesus. Agora, o capítulo 38 de Gênesis foi interrompido para contar a história de Judá. Nós vamos voltar à história de José. José, que foi vendido, capítulo 37, 36 termina, e os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. E José foi levado ao Egito, e Potifar, de novo a tradução que diz, é eunuco de Faraó, mas é oficial de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. O capítulo 36 diz que foram os midianitas que venderam, os midianitas venderam para os ismaelitas, mas no capítulo 39, verso 1, diz que quem comprou, na verdade, foram os... ele comprou da mão dos ismaelitas, não é? Como os midianitas venderam para os ismaelitas, indiretamente os midianitas venderam, mas diretamente quem comercializou José foi os ismaelitas. José era jovem, 17 anos, Potifar fez uma boa compra, um rapaz novo, não é, a qual ele pode levar para sua casa, se tornar escravo dele. José parece que tinha conhecimentos de administração, pois ele administrava já os seus irmãos. E o Senhor, mas o mais importante não era os conhecimentos que José tinha, mas o fato de o Senhor ser com José, verso 39, capítulo 39, verso 2, diz, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero. José prosperou na casa de Potifar, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão. Foi notário a presença de Deus na vida de José, bem jovem. Tudo que ele punha a mão prosperava, toda a administração, que Potifar vai acabar vendo com o tempo, que José é de fato uma pessoa qualificadíssima. Sua compra valeu cada moeda que ele pagou em José, e José achou graça aos seus olhos. A graça é um favor de Deus, não é que Deus faz com que a pessoa ache graça. José achou graça aos seus olhos e servia a ele, e pôs sobre sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. Que coisa incrível, não é? Ele vai colocar nas mãos de José tudo aquilo que ele possui, tudo aquilo que ele tem, vai ser colocado nas mãos de José, desse rapaz hebreu que está em sua casa. E aconteceu que desde que pusera sobre sua casa, note quando José se tornou, pelo menos, governador aqui da casa de Potifar, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por causa de José, não é? O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Quando tem alguém que tem a bênção de Deus, aonde essa pessoa vai, tudo é abençoado, não é? Deus era com José, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Como Deus abençoou a Potifar por causa de José, tanto na casa quanto no campo. E ele deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele. José começou a sua função de governar já na casa de Potifar, a não ser do pão que comia. A única coisa que Potifar sabia era do seu alimento. O resto, toda a administração da casa estava sobre José. E José era formoso de aparência, formoso à vista, não é? Parece que José vinha de uma descendência formosa. Sara era formosa, Rebeca era formosa, não é? Sua mãe Raquel diz que era formosa. Então José teve 3 avós que são mencionados, sua mãe, sua avó e sua bisavó, mulheres formosas. E não é natural que José também fosse formoso de aparência, formoso à vista. O rapaz se desenvolvia, não é? Quem sabe tinha até força nos braços devido ao trabalho.
E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, começou a botar os olhos em José e disse, deita-te comigo. José, como era escravo, né, e normalmente os escravos poderiam até ser usados como objetos sexuais pelos seus senhores, a senhora achou que ela poderia se deitar com José, que José serviria para dar prazer a ela. Mas José sabia que esse ato era errado. José sabia que a mulher tinha dono, a mulher era do seu patrão, e jamais José faria isso, mesmo sendo escravo, não é? E aí ele recusou e disse à mulher do seu senhor, a princípio ele quis argumentar com ela, eis que o meu senhor não sabe o que é em casa comigo, entregou em minha mão tudo o que tem. José reconhece a sua gratidão e a sua fidelidade ao seu senhor. E se o patrão mandasse ele fazer, ele o faria, mas o patrão não ia fazer algo às escondidas do patrão. Ninguém é maior nessa casa e nenhuma coisa me vedou. Tudo que José tinha, José podia fazer o que queria, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal? Seria um mal contra o seu senhor, uma infidelidade, e pecaria contra Deus. Interessante que os 10 mandamentos ainda não tinham sido dado, não adulterarás, mas José já tinha consciência que aquilo era errado. José já tinha um exemplo na casa do seu pai, quando o seu irmão Rubem subiu à concubina de seu pai Bila, que era serva da sua mãe. E José viu como aquilo desagradou o seu pai, e José aprendeu com seu pai que aquilo era errado, não é? Então José certamente disse à mulher e ainda quis lhe ensinar os preceitos de Deus. Nós vamos ver que José é um homem piedoso, José é um homem fiel, José é um homem espiritual e José é um homem submisso a Deus, né? São as qualidades do caráter de José: piedoso, fiel, espiritual, conhece as verdades espirituais e totalmente submisso a Deus. E acontecendo que falava ela cada dia a José. A mulher não se contentou, ela continuou querendo seduzir a José. Mas quando existe um caráter forte como o de José, um caráter de temor a Deus como o de José, José não vai se deixar seduzir por essa mulher. José não vai vender os seus princípios por um momento de prazer. José nos ensina uma lição tremenda. Tem gente que diz, eu fui fraco, né? A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina para a carne. José não vai vender os seus princípios, nem vai se deixar seduzir. E ele não lhe deu ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. E aí a mulher vai ficar cada vez mais louca por José. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço. E aquele dia nenhum dos da casa estavam ali. José se encontrou sozinho. José talvez não sabia. E ela pegou ele pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. A mulher foi praticamente arrancando as vestes de José. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu. E saiu para fora. José não cometeu esse delito contra o seu senhor. Fugiu, mas sua veste ficou. E acontecendo que, vendo ela que deixara a sua veste sua mão e fugira para fora, e não há nada pior do que uma mulher que se sente rejeitada, chamou os homens da sua casa e falou, dizendo, vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para se deitar comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. Que acusação terrível, que acusação injusta. A mulher de Potifar acaba fazendo uma lista de pessoas que se acusam injustamente, não é? A mulher de Potifar, depois nós vamos ver Corá na sua rebelião. Saul também acusou a Samuel injustamente de atrasar. Joabe, Acabe, Jezabel, Satanás, são tudo uma lista
de pessoas que são acusadores e acusa, às vezes injustamente. Aqui a mulher de Potifar entra para essa lista, junto com outros que vão aparecer na Bíblia, como Corá, Saul, Joabe, Acabe, Jezabel e Satanás. Tá? É uma lista boa para estar, não é? A mulher de Potifar acaba fazendo parte dessa lista. E ela pôs a sua veste perto de si, até que seu senhor veio a casa. Chamou os homens, para que os homens confirmassem, mas ninguém viu nada, não é? Chamou os homens para confirmar essa história dela. E falou conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxe para escarnecer de mim. E acontecendo que, levantando eu a voz e gritando, ele deixou sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras da sua mulher que ele falara, dizendo: conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, sua ira se acendeu. A ira de Potifar se acendeu. A princípio, parece que ele creu na sua mulher. A pena no Egito para isso era pena de morte. José aqui, a ser acusado, poderia ser morto pelo seu senhor. O senhor poderia matar esse escravo que tentou humilhar a sua mulher, poderia matá-lo, porque para os olhos dele, José foi infiel a ele, e o senhor de José o entregou e tomou na casa do cárcere, mas ele não o matou, ele entregou José para a casa do cárcere. De alguma forma, talvez ele ouviu José e ficou meio na dúvida se aquilo poderia ter acontecido ou não. Entregou ao cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. E assim esteve ali na casa do cárcere. Note que esse cárcere era um cárcere oficial, só quem fazia algo contra Faraó era entregue ali. E ele entregou José na casa do cárcere. Talvez pensando em dar uma chance a José mais, ou se ele fosse matar José, ele mataria mais tarde, não é? Mas diz que o Senhor estava com José. O Senhor guardou José da mão de Potifar. O Senhor, mesmo José no cárcere, vai estar com ele. E estendeu sobre ele a sua benignidade. Talvez José não entendia. Acusado injustamente, vendido por seus irmãos, agora entregue pelo seu Senhor à casa do cárcere. Mas Deus está agindo. Deus está com José. Sua benignidade lhe deu graça aos olhos do carcereiro mor. O carcereiro mor vai colocar atenção sobre José, vai ver que José foi colocado ali injustamente. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. José começou a cuidar dos presos, José começou a ser um ajudante para o carcereiro. O carcereiro nota a fidelidade do jovem, não é? E vai o carcereiro deixar José agir, falar com os presos, visitar os presos, falar com eles, não é? E o carcereiro mor não teve cuidado de coisa nenhuma na mão dele, não tinha nem sequer medo que José fugisse, né? O carcereiro estava tranquilo com relação a isso, porque o Senhor estava com ele. O Senhor fez com que José achasse graça na casa de Potifar, achasse graça diante do carcereiro, e tudo que fazia o Senhor prosperava, não é? Tudo no cárcere. Muito bem. Vai chegar 2 presos no cárcere. E aconteceu que depois dessas coisas, pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Talvez fizeram alguma coisa que Faraó se desagradou deles. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos aqui, oficiais, contra o copeiro e contra o padeiro mor. E entregou-os na prisão, na casa do capitão da guarda, né? Na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Note que a capitão da guarda é a casa de Potifar. Potifar era o capitão da guarda. Potifar era o chefe daquela prisão. O carcereiro era apenas mais um servo de Potifar. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José. Note que não foi o carcereiro, foi o próprio Potifar que vai pôr a cargo de José.
para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Não foram poucos dias que eles permaneceram. E ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Eles já tinham se tornado conhecidos de José. José os conhecia, porque eles estiveram ali muitos dias. E veio José a eles pela manhã, certamente José veio trazer a refeição da manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados, pensativos. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estava na casa do cárcere do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? O que é interessante em José é a sua capacidade também e a sua sensibilidade para ler o semblante desses eunucos oficiais de Faraó, não é? Ele vai reconhecer no semblante deles a tristeza, a preocupação, não é? E eles disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. Quando eles estavam na corte, havia os intérpretes do Faraó que poderiam dar a interpretação. Mas agora eles estão no cárcere e não há ninguém que interprete seus sonhos, e os seus sonhos, para eles, têm algum significado, e eles estão preocupados. Qual é o significado? Qual é o sentido dos sonhos que eles tiveram? Lembra que Deus fala muito em sonhos, né? No capítulo 28, falou com Jacó em sonhos. Quando foi o tempo de Jacó retornar, falou em sonhos. Deu também 2 sonhos a José, vai dar 2 sonhos aqui, um ao padeiro, outro ao copeiro, vai dar também os sonhos a Faraó. A partir do capítulo 28, nós vamos ver que a forma de Deus falar com os homens é através de sonhos, não é? E temos sonhado e ninguém há que interprete. E disse: não são de Deus as interpretações. O reconhecimento de José que Deus era o maior intérprete de sonhos. Deus é que pode interpretar sonhos. E há sonhos mesmo que vêm de Deus. No livro de Jó diz que quando os homens dormem, Deus sela a sua instrução no coração dos homens. E que Deus fala com os homens em sonhos, né? José também, pai de Jesus, recebeu a ordem de tomar a Maria por sua mulher através de um sonho, não é? Através de um sonho, José recebe a ordem de tomar Maria, sua esposa. O que ele o fez? E lembra também os sonhos de José, não é? No Egito. Então, nós vemos que Deus fala com os homens em sonho. E isso está escrito no livro de Jó, no capítulo 33, verso 14. Né? Diz assim: antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Vamos ver como Deus fala. Verso 15, em sonho ou em visão de noite. Os sonhos são considerados visão da noite. E diz aqui: quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos do homem e lhe sela a sua instrução. E é isso que José está falando, que Deus é que dá os sonhos e que Deus dá instrução através de sonhos, para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem à soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deus fala com os homens em sonhos. Em sonhos, Deus sela o seu segredo, Deus revela a sua vontade aos homens. E isso claramente está explícito aqui no livro de Gênesis, quando José diz: não são de Deus as interpretações, contai-me, peço-vos. José, com os anos, parece que aprendeu a desenvolver e conhecer a interpretação dos sonhos através de Deus. Isso ele vai depois dizer a Faraó que é um dom que Deus lhe deu. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que meu sonho, havia uma vide, um cacho de uva diante da minha face,
e na vide 3 sarmentos, né? Nessa vide havia 3 cachos, e estava como que brotando na sua flor, e saía os cachos amadurecidos em uvas. Ele é copeiro, era normal, ele serviu vinho a Faraó. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse José, talvez o copeiro contou primeiro para incentivar o padeiro a contar a interpretação, não é? Porque a interpretação do copeiro é boa. Então disse José, essa é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o estado, ao teu estado, e darás o copo de Faraó em sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Oh, interpretação boa, não é? O copeiro ficou feliz com essa interpretação, e o padeiro, ao ouvir, falou, opa, a interpretação é boa. José também vai pedir ao copeiro que se lembre dele, porque ele sabia que injustamente ele estava ali. José sabia, né? Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo que uses de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faça-me sair dessa casa. Faraó poderia muito bem passar pela ordem de Potifar e tirar José do cárcere, se ele assim o quisesse. José queria sair da casa porque ele queria voltar talvez à sua terra. Ele vai dizer, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nessa cova. Essa cova lembra a cova que os irmãos o puseram, e agora esse cárcere, José está lembrando da cova que ele ficou, e agora anos passando nessa cova que Potifar lhe pôs. Não porque Potifar o quis, por causa da acusação falsa. Vendo então o padeiro que tinha interpretado bem, o padeiro agora se empolga. Disse a José, eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Padeiro, o que será que significa isso, né? Então respondeu José e disse, José não dá só interpretações boas, até as más ele entrega, não é? Essa é a sua interpretação. 3 cestos são 3 dias. Até aqui o padeiro ficou contente. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num madeiro, e as aves comerão da tua carne sobre ti. Uau, que interpretação! E aconteceu, né? E era comum, às vezes, Faraó fazer isso, mostrar misericórdia com um e punir o outro, para mostrar que o Faraó era justo em punir aqueles que pecavam contra ele, mas também o Faraó era misericordioso, né? O copeiro vai alcançar misericórdia, e o padeiro vai alcançar a justiça de Faraó. E aconteceu que ao 3º dia, dia do nascimento de Faraó,